Segundo Reis, capítulo 13, versículo 20. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns homens enterravam um homem, eis que vieram um bando. Então, lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Vejamos bem, sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então, lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Este é um sinal que prefigura a vida de ressurreição por meio de Jesus Cristo. Os ossos simbolizam o espírito. É aquilo que mantém o nosso corpo de pé, o nosso esqueleto. Assim, temos este milagre, este sinal, esta obra do Espírito de Deus. Agora, vamos ver o que Deus diz em Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 12. Deus diz assim: Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Notemos que todos os que pecam estão mortos, pois o pecado traz a morte espiritual. Lá em Efésios diz que estamos mortos em pecados e delitos e recebemos vida por meio de Jesus Cristo. Aqui Deus profetiza, sim, por meio de Ezequiel, sobre a nossa saída da morte. A morte encontrou a vida. Aquele que encontrou o osso de Eliseu encontrou a vida. Aquele que ouviu a voz de Deus em Ezequiel encontrou a vida. Assim como Lázaro, que estava na sepultura, ouviu a voz de Jesus. Mas vejamos o encontro com a vida. Esta é a verdade e o encontro mais importante na nossa existência. Podemos ler em Lucas, no capítulo 7, no versículo 11 a seguir. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ele. Vendo-o, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziram, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aqui havia uma situação de morte. Sim, aquele rapaz estava para ser enterrado. Vamos recordar o que fez Eliseu. Sim, os ossos simbolizam a vida de ressurreição. Aqui, aquele que é a ressurreição e a vida encontrou o que estava morto. Todo morto que encontra Jesus encontra a vida. Este é o único encontro que nos interessa na existência, pois deste encontro depende a vida eterna. Vejamos outra passagem em Apocalipse capítulo 11. As duas testemunhas estão mortas, e diz o versículo 11 do capítulo 11. Mas Deus, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles
E eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Sim, um espírito de vida. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, encontramos a vida. A vida está em Cristo. E Cristo disse que é a vida. Esta é a passagem mais importante para que sejamos espirituais e não carnais. Sentirmos e vivermos por meio de Jesus é ter a vida divina. É a vida eterna. Portanto, ninguém pode fazer esta vida. Nenhuma pregação do homem, nenhuma religião, nenhuma força humana. Somente Deus pode dar a vida. Lembremos destas passagens e vamos ouvir a voz do Espírito, que disse que nós vamos sair das nossas sepulturas. Sim, saímos da morte espiritual no dia em que encontramos Jesus. Assim como aquela viúva percebeu que havia encontrado a vida. O filho foi lhe restituído. Há uma restituição, isto é, a vida que nós perdemos no Éden, nós agora a temos garantida por meio de Jesus Cristo. Portanto, vamos meditar no espírito de vida, no espírito que vem de Deus, esse espírito que nos faz erguer. Sem ele, nós estamos caídos. Estar caído é sinal de morte. Bendito seja Jesus Cristo que nos deu o seu Espírito Santo. Assim, tivemos entrada a esta graça. Por meio desse espírito de vida, nós vencemos o inferno, vencemos os demônios, vencemos a morte. É somente a vida que veio de Deus que vence. Por isso Jesus disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O inferno está relacionado à morte espiritual. O poder dos demônios está relacionado ao pecado e a uma situação espiritual de morte. Porém, Jesus veio nos libertar. Ele que liberta os presos na morte. A morte espiritual é a pior prisão. E Jesus veio para libertar estes cativos. Bendito seja o Espírito, que nos deu o poder para que pudéssemos vencer a morte espiritual. Louvado seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado e assim nos dá a vida eterna. O Espírito de vida entrou em nós também e assim nós nos erguemos e agora podemos falar, assim como foi com o filho da viúva de Naim. Bendito seja Jesus. Amém.